Nós estaremos hoje falando sobre a guerra do Salmo 83 e as profecias do tempo do fim, dentro da área de escatologia e de profecias do tempo do fim. Esse salmo é um salmo de Asaf, que fala sobre as nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Encontra-se no Salmo de número 83. Você pode pegar aí a sua Bíblia e abrir no Salmo 83, Cântico do Salmo de Asaf. Salmo 83, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos ler esse texto, é necessário a leitura desse texto. Salmo 83, do verso 1 ao verso 18, e nos diz assim a palavra de Deus. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantarão a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque há uma que conluiam e aliam-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filistia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló, Selá. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Cícera, como a Jabina, ribeira de Gizom, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como Oreb, e como Zeeb, e todos os seus príncipes como a Zebá e como a Salmumna, que disseram, tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os com que, impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas, assim persegue-os com tua tempestade e assombra-os com teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome do Senhor Deus, és o Altíssimo sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a leitura do Salmo 83. E antes de nós entrarmos na guerra do Salmo 83, eu quero fazer uma descrição, descrever o Salmo 83 para os amados irmãos. O Salmo 83 é um apelo que demonstra confiança em Deus em um momento de crise nacional, quando Israel foi ameaçado por uma aliança de várias nações. Então nós vemos que Asaf, diante dessa ameaça, ele apela para Deus, demonstrando a sua total confiança de que Deus iria agir em favor de Israel, mediante a ameaça de várias nações que se juntaram numa confederação de nações, circunvizinhas a Israel, a fim de destruir, de apagar o nome de Israel do mapa. Exatamente como nós ouvimos falar no Irã, Ahmadinejad e tantos outros muçulmanos e líderes, o Hezbollah, vemos ali aqueles clérigos da faixa de Gaza, a OLP e o Hamas, falando que vão apagar o nome de Israel do mapa, vão empurrar Israel para o mar. Então nós vemos que essa ameaça atual, ela já é antiga, Vemos que Asaf faz alusão a isso. Ele diz assim, eles querem apagar o nome de Israel do mapa. A mesma coisa que nós ouvimos hoje vários líderes iranianos, líderes xiitas do sul do Líbano, da faixa de Gaza, ali dos palestinos
da OLP, né? Vemos isso também lá, o Estado Islâmico e tantos líderes muçulmanos usando esse termo, né, de apagar o nome de Israel do mapa, né? O próprio presidente da Turquia falou isso e tantos outros clérigos e líderes muçulmanos, como ocorreu no Egito na guerra, né? De Israel contra os árabes, né? Então nós vemos isso acontecer direto. Você vê que não é nada novo debaixo do sol, né? Como diz Eclesiastes. Os poemas atribuídos a Asaf representam um desafio quando tentamos organizar os salmos em ordem cronológica. Embora o homem mais conhecido com esse nome tenha sido um contemporâneo de Davi, alguns dos salmos que trazem seu nome tratam de acontecimentos que ocorreram séculos depois de Davi. Porque esse salmo é um salmo profético. Ele é uma profecia do tempo do fim. E mediante a isso, alguns comentaristas bíblicos, estudiosos das Escrituras, tentam encaixar a questão cronológica. Como a Bíblia ela não se preocupa, ela não tem preocupação com a questão cronológica, né? Deus não se preocupou ao inspirar, através do Espírito Santo, os autores do Velho e do Novo Testamento com essa questão cronológica, já que a Bíblia é um livro de profecia. Então, automaticamente, cria essa questão cronológica de encaixar na linha do tempo aquele salmo, aquele texto, aquela profecia, aquela passagem bíblica dentro dessa linha do tempo. Já que Deus não se preocupou, Deus é antemporal, Deus está acima do tempo e do espaço. Então, automaticamente, isso acaba gerando uma certa confusão e uma tentativa de colocar em ordem cronológica algo que Deus não teve preocupação de fazer. Então, é importante nós entendermos isso. Todos nós conhecemos quem foi Asaf, sabemos que Asaf, Emã e Jedutum foram separados por Davi para serem maestros, ministros de música e de adoração na casa do Senhor, né, nos 24 turnos que Davi cria de acordo com a visão que ele teve da parte de Deus, né, de como funciona o louvor, a adoração no tabernáculo celestial. E ele chamou dois homens de Deus, um vidente, um profeta, Gad e Natã, e ele separou esses homens, esses 3 homens, Emã, Asaf e Jedutum, e eles tinham que ser profetas. Porque o que é a palavra profética? Né? É algo que vem da visão profética, da visão dada por Deus. A visão profética gera a palavra profética. E o que é louvor profético? Louvor profético é a palavra de Deus cantada. É a palavra profética cantada em forma de música, de melodia. Então, automaticamente, o livro de Salmos é um inário, é um livro de cânticos. Né? E esse cântico de Asaf é um cântico profético que aponta para o tempo do fim, para uma profecia que ainda vai acontecer. E isso muitas vezes gera essa dúvida, né, na questão cronológica, na questão da linha do tempo. Por quê? Porque acaba que eles não conseguem encaixar isso, porque, como eu falei anteriormente, Deus não teve preocupação com cronologia. Né? Mas todos nós sabemos que Asaf, Emã e Jedutum, eles eram profetas e foram separados para o ministério profético, de louvor profético, por um profeta e por um vidente da parte de Deus. Né? Então, Gad e Natã. Então, nós vemos que esses homens separaram esses profetas para o ministério profético de louvor e adoração ao nome do Senhor. E louvor profético é a palavra profética cantada. Muito bem, vamos lá. Então, como nós falamos aqui, há 3 possíveis explicações que os autores estudiosos da Bíblia colocam. Primeiro, mais de um autor do mesmo nome escreveu em datas diferentes. Segundo, o mesmo Asaf escreveu e assim falou desses eventos profeticamente. Eu fico nessa linha. Né? Eu creio nesse pensamento, que ele escreveu profeticamente. Que o Salmo 83 é uma profecia do tempo do fim, tratando-se de que Asaf era profeta, separado por profeta. E a terceira explicação possível, plausível, é que os salmos escritos por outros, foram escritos por outros, provavelmente descendentes de Asaf,
e que foram publicados sob o seu nome, né? Um descendente posterior de Asaf escreve este salmo, né? E coloca, né, o seu nome, Asaf, como se fosse Asaf escrevendo. Só que há um porém nesse pensamento, por quê? Porque essa profecia ainda não se cumpriu. A profecia ou a guerra do Salmo 83 ainda não se cumpriu, né? Realmente algo que vai acontecer ainda, né? Que ainda está para acontecer. Portanto, eu fico com a segunda explicação, né? De que se trata de uma profecia escatológica, profética, uma profecia do tempo do fim, e que Asaf estava tendo ali uma visão de um acontecimento futuro tão propagado hoje pelos líderes e clérigos e países muçulmanos, né, no seu ódio a Israel. Vamos lá. O Salmo 83 trata da ameaça de uma confederação de nações contra Israel. Seus versos podem se referir à guerra durante o reinado de Josafá. Só que no reinado de Josafá não estava todas essas nações descritas aqui no Salmo. Realmente houve uma confederação de nações que se levantou nos dias de Josafá para destruir Israel, principalmente Jerusalém e Judá. Mas há um porém. Todas as nações descritas aqui, por exemplo, os ismaelitas, as tendas de Jedá, que se refere à Arábia Saudita, a Arábia Saudita não estava lá, né, por exemplo, né? Tiro, os fenícios, o que hoje é o atual Líbano, os libaneses não estavam lá. Então, automaticamente, esse relato de 2 Crônicas, capítulo 20, que refere-se a Josafá, ele não se cumpriu nesses dias, né? De Josafá, porque todas as nações do Salmo 83, descritas aqui, que nós vamos ver mais à frente, não se encontravam reunidas ali contra Josafá. Ou talvez agressões lideradas pela Síria no tempo de Ezequias, como está escrito em 2 Reis, no capítulo 18 a 19. Inclusive, a Síria não estava lá nos dias de Josafá. E no caso de Ezequias, as outras nações também não estavam lá, né? Então, nós vemos que nenhum dos casos se cumpre integralmente a profecia do Salmo 83, né? Para que nós colocássemos isso aqui na linha do tempo como um acontecimento histórico nos dias de Josafá e de Ezequias, todas as nações descritas no Salmo 83 deveriam ter feito parte dessa confederação de nações nos dias de Josafá e nos dias de Ezequias, coisa que não aconteceu. Muito bem. É muito mais importante apreciar a confiança do autor em Deus do que identificar a circunstância histórica específica, né? E eu penso dessa forma. É melhor a gente focar na profecia, naquilo que o autor Asaf falou nesse salmo, do que ficarmos preocupados com a linha do tempo, com a cronologia e com harmonizar a cronologia dentro dessa linha do tempo. É mais fácil a gente ficar no âmbito do profetismo, da profecia, da revelação. Muito bem. Como é comum nas grandes orações nas Escrituras, essa apresenta o apelo de Asaf na base da grandeza de Deus. Não é apenas um pedido de proteção divina, mas uma solicitação baseada nos interesses de Deus. Não apenas um pedido de proteção divina, mas uma solicitação baseada nesses interesses de Deus, ou na soberania de Deus. Então nós vemos aqui que não é apenas um pedido de socorro, né, onde ele vai a Deus pedir alguma coisa. Não, ele coloca a soberania de Deus na sua oração, ou seja Deus soberano para agir como quiser, da forma que quiser e da maneira que quiser. Ou seja, a soberania de Deus, soberania essa tão questionada hoje em dia na igreja, né? Hoje é uma falta de percepção da soberania de Deus, que ele que opera o querer ou efetuar, né? É uma crise da soberania de Deus hoje na igreja. A igreja, em muitos aspectos, não respeita a soberania de Deus,
né? Daí essas teologias, prosperidade, teologia coach, onde coloca Deus como subserviente ao ser humano, ao homem. Coloca o homem no centro, o homem no foco, né? O antropocentrismo, o humanismo secular, ou seja, a ação de Deus depende da atitude do homem, e a atitude do homem determina a ação de Deus, o que fere a soberania de Deus. Mas Asaf não vai lá e coloca isso como foco. Ele coloca assim, ele vai, ele pede, ele clama, ele intercede por Israel, ele pede a Deus proteção, mas ele sempre deixa bem claro a soberania de Deus, que a ação, a iniciativa será de Deus e não dele. Não é ele que determina a ação de Deus, mas é o próprio Deus que determina as suas próprias ações. Então é muito importante nós atentarmos para isso, tá? Os inimigos de Israel afrontavam o Deus de Israel, e a vitória sobre seus adversários seria um ato de justiça divina. Lá no versículo 1 e do versículo 1 ao versículo de número 5, diz assim: Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerem os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçaram, e os que te aborrecem levantaram a cabeça, astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque há que se caluniaram e aliaram-se contra ti. Glória a Deus. Israel, irmãos, esperava, portanto, conforme lemos nesses 5 versículos, esperava a proteção de Deus, porque entendeu sua posição como povo do Senhor, como povo da aliança, né? Como povo do pacto. Quando os inimigos tramaram seus planos para aniquilar a nação de Israel, o povo escolhido buscou sua defesa em Deus, ou seja, Deus era o seu advogado. É como diz o profeta Isaías: minha é a vingança. Não, o Senhor fala através do profeta Isaías: minha é a vingança. Então eles vão e buscam em Deus a sua defesa, né? Deus porta ali como advogado, como Jesus é o nosso advogado, né? Diante do Pai hoje, conforme nos revela o livro de Hebreus. Portanto, eles buscam a sua defesa em Deus, e somente em Deus. No mesmo sentido, cristãos hoje sabem que Deus ouve suas orações, porque mantém comunhão com Ele, né? A Bíblia fala, vamos ler lá, 1 João, vamos ler aqui, 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 22, que diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Agora o capítulo 5 de 1 João, versículo 14 e 15, nos diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aqui a soberania de Deus, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Portanto, vemos aqui claramente, né, João falando sobre a soberania de Deus, né? Pedir é do homem, o agir é de Deus. Muito bem. A primeira parte do Salmo identifica a ameaça, né? A primeira parte desse Salmo 83 identifica a ameaça e solicita o livramento divino, como lemos do verso 1 ao 8. E a segunda parte específica, a ajuda solicitada, a derrota total dos adversários de Israel, versos 9 a 18. No texto original, as duas partes são separadas pela palavra selá, né, que em hebraico significa pausa para meditação, que provavelmente indica uma pausa musical no hino ou no cântico.
enfatizando a transição da mensagem, ou seja, a transição da petição para a resposta de Deus, né? Da parte da identifica o perigo, faz-se a petição, a súplica, a intercessão diante de Deus, e tem um selar que faz a transição para a resposta de Deus, né? Muito bem. Essa segunda parte começa com pedidos fundados na história de vitórias que Deus deu ao povo no passado. Por exemplo, em Juízes 4, no capítulo 4 até o capítulo 8 de Juízes. Então ele começa a relembrar as vitórias passadas. Nós cristãos temos o péssimo hábito de, no momento presente, quando estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação, nos esquecermos das vitórias passadas, das tantas e tantas vezes que Deus nos respondeu a nossa oração, que Deus nos deu vitória, que Deus intercedeu em nosso favor, que Deus interferiu em nosso favor, que Deus lutou e pelejou as nossas batalhas e nos deu vitória. Nós temos o péssimo hábito de esquecermos tudo que Deus já fez no passado, todas as vitórias anteriores que Deus nos deu, e nos preocuparmos apenas com o tempo presente, com o momento presente e com a luta que estamos passando nesse momento, né? Mas aqui não, nós vemos Asaf relembrando, trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança, ou seja, de todas as batalhas enfrentadas por Israel e de todas as vitórias que o Senhor concedeu a eles no passado contra inimigos muito mais poderosos, né, belicamente, militarmente, numericamente do que Israel. Muito bem. O verso de número 9 a 12, nos diz assim: Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Cícera, como a Jabina, ribeira de Gizom, os quais foram destruídos em Endor e vieram a servir de estrume para a terra. Faz os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Né? Habitação de Deus, nós sabemos que é Jerusalém, onde estava o templo, onde Deus habitava. E hoje é a maior guerra, a maior briga por Jerusalém, né? Nós vemos ali 3 grandes religiões mundiais monoteístas ali: cristianismo, judaísmo, islamismo. Nós vemos ali guerras como a Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur e por aí vai, a Guerra da Independência do Estado de Israel. Nós vemos as várias tentativas e tratativas, né, do domínio, de se tornar Jerusalém a capital dos palestinos, no futuro Estado palestino. Temos Jerusalém como capital, excluindo, né, totalmente Israel. Então nós vemos que sempre foi a tentativa do inimigo tomar Jerusalém, né, a habitação de Deus, e fazer ali o seu trono. E nós vemos que na construção do 3º templo, o anticristo fará isso, né? Se sentará no Santo dos Santos, que quererá ser adorado como Deus. Muito bem, vamos lá. O salmista continua seu cântico com descrições dos castigos desejados, usando as forças da natureza controladas por Deus para derrotar, espalhar e humilhar os adversários, né? Está aqui no verso 13 ao verso 15, que diz assim: Deus meu, faze-os com que, impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com tua tempestade e assombra-os com teu toverlinho. Então nós vemos nesse texto aqui claramente, né, que o salmista ele fala, né, que Deus controla o universo, Deus controla a criação, Deus controla a natureza, e que Deus poderia usar elementos da natureza como terremoto, furacão, maremoto, tsunami, tempestades, dilúvio, enfim, todas esses fenômenos naturais destrutivos que ocorrem na natureza, como um elemento de juízo, de julgamento contra os adversários do povo de Deus, né? O tom do salmo, porém, não se limita aos apelos imprecatórios, pois o autor demonstra o desejo que esses inimigos se tornem sujeitos ao Senhor. Ou seja, ele não apenas fala: olha, Senhor, julga
entra, luta, batalha a nossa batalha, vence a nossa guerra, destrói nossos inimigos, mas ele não pede o aniquilamento dessas nações. Ele não pede o aniquilamento desses inimigos. Pelo contrário, aqui Asaf almeja e deseja que eles se convertam ao Senhor Deus de Israel, né? Que eles se convertam ao Senhor, né? Que eles venham a reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus, né? Que eles venham se converter. Hoje, tratando-se das nações islâmicas, que eles se convertam de Alá, né? De seguir a Muhammad, o profeta do Islã, e se tornem cristãos, se tornem seguidores de Yeshua, né? O Mashiach, Jesus, né? Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e também do Deus de Jacó. E isso está no verso 16, que diz assim: encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Né? Então vemos aqui que ele não apela a Deus apenas pela destruição, aniquilamento e vitória contra os inimigos de Israel, mas ele almeja, espera que eles se convertam ao Senhor. Da mesma forma, amados irmãos, que esse hino começa focando a glória do nome do Senhor, encerra-se com a declaração do objetivo principal do autor, que está lá no verso de número 18 do Salmo 83, que diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, ou o nome do Senhor, és o Altíssimo, é o Elion, né? O Altíssimo, sobre toda a terra. Em outras palavras, ele está dizendo para que eles reconheçam que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Como diz a célebre declaração do Senhor: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? O Altíssimo é o Elion, Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todos os deuses. Então é importante nós entendermos isso. Então aprendemos de Asaf, aqui, irmãos, nessa descrição inicial, a importância de fundamentar todas as nossas petições no santo e glorioso caráter de Deus, que é santo, né? Que é santo. Então, por isso que a Bíblia diz: sede santo como santo eu sou. O Senhor fala isso: sede santo como santo eu sou. Né? Tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Né? A Bíblia fala: esse não é outro lugar, né? Senão a casa de Deus. Ó, quão terrível é este lugar, senão a casa de Deus é a porta dos céus. Enfim, então a gente precisa entender, como diz o trisságio antifonal dos serafins na visão de Isaías: santo, santo, santo. Né? O Senhor é santo, santo, santo. Então, baseado no caráter de Deus, né, na integridade de Deus, né, do latim integritas, nós observamos que ele se baseia não na sua condição, na sua justiça própria, mas não no seu caráter, mas no próprio caráter do Deus de Israel. Então devemos sempre dar honra a Deus e reconhecer a soberania de Deus, principalmente quando nós oramos e intercedemos diante do Senhor. Muito bem. Baseado nessa descrição, nós vemos, irmãos, que o Salmo 83, durante muito tempo na história da igreja, né, ele foi um salmo perdido. Né? Um salmo perdido, não que ele foi retirado da Bíblia, mas o significado, o sentido, o cumprimento profético desse salmo, ele foi perdido. Né? Ele não teve a interpretação e o foco correto à luz das profecias. Né? Não era encarado como um salmo de profecia, como uma profecia bíblica, como uma profecia do tempo do fim. Né? E diante disto, né, ele se tornou um salmo perdido, uma profecia, né? Principalmente não um salmo, mas uma profecia, vamos aqui reiterar, né? Não um salmo, mas uma profecia perdida, né? Porque o aspecto profético desse salmo ficou esquecido, ficou perdido, foi jogado de lado. Apenas o salmo foi interpretado, né? Apenas o salmo ele foi interpretado por autores da palavra de Deus, né? Ele foi comentado por autores da palavra de Deus, mas o aspecto da profecia, o aspecto profético, ele foi deixado de lado, ele se perdeu.
né? Mas graças a Deus que nesses últimos dias o espírito da profecia, que é Jesus, a revelação, ela está vindo à tona. É igual a profecia de Abacuque 2:2: escreve as minhas palavras em tábuas de pedra, para que até o que passe correndo as possa ler. Então hoje nós estamos chegando aí nesse Abacuque 2:2. Hoje, até o que passa correndo, né, ele consegue. Você passar 200 km por hora no carro, você vai ler o que está escrito no outdoor, na beira da estrada lá. Então, é isso que Abacuque está dizendo. Até o que passa correndo, de olhar, ele vai conseguir ler o que está escrito nas tábuas de pedra. Então, ali, parece que Abacuque criou o outdoor, né? Então, nós vemos que, claramente, a Bíblia, essa profecia de Abacuque, nos fala que no tempo do fim, nós íamos entender como nunca, como as outras gerações passadas não entenderam. Nós teremos uma revelação que as outras gerações passadas não tiveram. Nós vamos ter a capacidade de enxergar e ver, de visão profética, né, acerca das profecias do tempo do fim, de ter um entendimento, um discernimento sobre esses acontecimentos finais que outras gerações não tiveram. Né? Então, quanto mais nós nos aproximarmos do tempo do fim, mais luz o Senhor jogará sobre as profecias, e aqueles que a buscam de coração, né, de todo o coração, aqueles que realmente se preocupam com essas coisas, aqueles que realmente estão se preparando para o tempo do fim, esses vão ter uma nitidez, uma visão clara dos acontecimentos finais. Então, o Salmo 83 não foi compreendido como profecia nas gerações de cristãos anteriormente. Por quê? Porque essa luz, essa revelação, ela se tornaria maior, haveria mais luz no tempo do fim. Por isso que nesses dias, muitas profecias que não eram entendidas por nossos irmãos no passado, está vindo à luz hoje. Por quê? Porque o tempo se abrevia, a volta do Senhor se aproxima, o anticristo já pavimenta o seu caminho para a sua manifestação, e nós sabemos que o tempo do fim se aproxima. O Estado de Israel, como relógio de Deus, é uma clara alusão a essa realidade. Mas vamos lá. O salmista Davi profetizou no Salmo 83 sobre uma liga de nações ao redor de Israel que se uniriam para buscar a sua aniquilação nos últimos dias. Pela primeira vez na história, todos os atores descritos por Asaf fazem fronteira com o Estado de Israel. Lembra que eu falei? Não podia ser lá Josafá, não podia ser Ezequias. Por quê? Porque todos os atores desse teatro de guerra, de geopolítica, né, que nós temos nos nossos dias, não existia. Por exemplo, quando acaba o Império Turco-Otomano, que o Império Britânico divide ali as fronteiras das nações do Oriente Médio, né, e ele faz aquele angu de caroço que coloca inimigos dentro do mesmo país, e eles fazem a divisão, não existia essas nações como nos tempos antigos. Né? Eles estavam misturados desde que os turcos criaram o Império Turco-Otomano, né? Que principalmente pegou ali o Egito, depois o Arábia Saudita, o Oriente Médio, a Síria, o Iraque, parte do Irã, não o Irã, mas parte do Irã, e o Egito, depois os britânicos tomam o Egito, né, cria ali um protetoriado britânico no Egito, tendo sede na cidade do Cairo. Então, mas ainda na época do Império Otomano, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Oriente Médio ainda era parte do Império Turco-Otomano, coisa que veio a se desfazer depois que os turcos perderam a Primeira Guerra Mundial, já que eles eram aliados do Império Alemão. Né? Então, automaticamente, isso acabou gerando um desmantelamento do Império Turco-Otomano e as divisões dos estados, o que formou os estados que se encaixam hoje na profecia do Salmo 83. Pela primeira vez, nós temos esse pano de fundo profético. Muito bem. Todos esses países, eles fazem exatamente como Deus disse ao seu profeta, hoje fazem fronteiras com Israel. Em 1945 foi criada a chamada Liga Árabe, e seu objetivo era impedir que Israel se restabelecesse como nação, era apagar o nome de Israel do mapa, exatamente como a profecia do Salmo 83 Asaf diz.
Como não conseguiram, eles passaram a buscar a destruição do Estado judeu. Se você ainda tem dúvida que este salmo é mesmo profético, basta ler o que Asaf diz no verso de número 4. Olha só o que Asaf diz no verso de número 4. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. O Salmo 83, portanto, irmãos, descreve o desfecho final da guerra árabe-israelense, que começou bem antes da existência do Estado judeu. Alguns estudiosos acreditam que depois desta guerra o anticristo surgirá para fazer um acordo de paz entre Israel e o resto do mundo. O período da tribulação começa e o terceiro templo será reconstruído. Sendo assim, a guerra do Salmo 83, precisa ocorrer para que isso se cumpra. Ou seja, esse acontecimento aqui, para que o anticristo possa fazer esse pacto com Israel e reconstruir, permitir a reconstrução do terceiro templo, essa batalha, essa guerra do Salmo 83 precisaria acontecer para que os grupos terroristas sejam derrotados, como Hamas, o Hezbollah e por aí vai, e o caminho fique livre para que os líderes de Israel reconstruam o seu templo. Então isso é uma linha de interpretação e de pensamento acerca da guerra do Salmo 83, no que tange a essa profecia do tempo do fim. Muito bem. Agora vamos lá, irmãos. Qual é a percepção da guerra do Salmo 83? Nós já vimos que os estados árabes, muçulmanos, islâmicos, as nações islâmicas, circunvizinhas de Israel, elas se tornam uma confederação com a Liga Árabe, que surge em 1945 com o nascimento do Estado de Israel. Então, inclusive, Oswaldo Aranha, o chanceler lá da ONU, era brasileiro. Então, nós vemos na época do surgimento do Estado de Israel, que decretou o surgimento do Estado de Israel, um brasileiro, Oswaldo Aranha. Muito bem. Então, nós vemos aqui que essas nações, essa Liga Árabe já surgiu, ela já existe. Os países ao entorno, os circunvizinhos a Israel, são todos muçulmanos e todos inimigos declarados de Israel. Então, o pano de fundo, o arcabouço profético já está aí, prontinho, pronto, extremamente pronto para acontecer. Só falta o desfecho, a guerra, essa guerra acontecer. E todos eles falam pagar o nome de Israel, todos eles são contra o Deus de Israel, eles odeiam Israel, odeiam o Deus de Israel e falam no aniquilamento de Israel, apagar o nome de Israel do mapa. Literalmente, tá, irmãos? Literalmente. Vamos lá. E mediante a isso, nós vamos ver a percepção da guerra do Salmo 83. O Salmo 83 mostra como aqueles que odeiam Israel serão julgados por Deus. Zacarias, no capítulo 12, eu não vou ler Zacarias 12, porque o texto é muito grande, então nós teríamos que ler muita coisa aqui no Zacarias, capítulo de número 12, que fala exatamente sobre isso, Ele fala, o Espírito do Senhor veio sobre mim, ele fala sobre o temor de todos os povos, aqui no verso 2 ele diz assim, eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Zacarias, capítulo 12, verso de número 2. Então você vê que ele fala claramente que Zacarias será temor para todos os povos, Jerusalém, Israel, será temor para todos os povos, bem como Judá, quando ocorrerá o cerco contra Jerusalém, e ele fala que eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Então nós vemos claramente aqui Zacarias profetizando, essa passagem de Zacarias, o capítulo 12 inteiro de Zacarias, aponta para o Salmo 83 e como os povos, ele fala, os povos ao seu redor, os povos em redor, ou seja, os povos ou nações muçulmanas ou vizinhas ou circunvizinhas
a Israel. Então nós vemos claramente aqui Zacarias falando exatamente o que Asaf fala no Salmo 83. Eu amo esse versículo 2 de Zacarias 12, uma palavra tremenda, eu chego a me arrepiar e sentir a presença de Deus quando leio esse versículo de Zacarias, capítulo 12, versículo 2. É tremendo, irmãos, me causa temor e profundo temor a Deus. Vamos lá. Então aqui ele fala, né, claramente, Zacarias, sobre os inimigos de Israel. E um dia que todas as nações cercarão Israel para destruir, e que o Senhor defenderá o seu povo. Olha o que diz o Salmo 122, irmãos. Salmo 122, é bom passear pela Bíblia, é bom a gente, né, deixar a própria Escritura falar, deixar a própria Palavra de Deus falar, né, não um pensamento humano, no que eu acho, o que eu penso, até porque quem acha vive perdendo, mas deixar a Bíblia por si mesma falar. Olha o que diz o Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então nós vemos aqui essa exortação, a oração pela paz de Jerusalém, né? Ser amigo da terra prometida, ser amigo de Israel, né? Da terra de Israel, orar pela paz de Jerusalém. É isso que o Salmo 122 está nos dizendo aqui, né? Que será completa essa paz quando o Mashiach, o Messias, regressar em glória para julgar e reinar sobre todas as nações do mundo, né? Na segunda vinda de Jesus, em glória, quando ele vier reinar, quando ele botar seus pés no Monte das Oliveiras, quando ele vencer o anticristo na batalha do Armagedon, no vale de Meguido, no vale de Josafá. Então ali ele descerá, né, e virá com poder e grande glória, virá com as nuvens, com os anjos dos céus, com a sua igreja, mediante o clamor de Israel diante da destruição iminente perante o exército do anticristo. Muito bem. Irmãos, e neste salmo, o profeta clama ao Senhor, pois ele vê a conspiração de ódio, onde os inimigos do Senhor formam conselho contra o seu povo. Salmo 83, tá? Contra o seu povo Israel e os seus protegidos Israel. Né? O povo da aliança, o povo do pacto. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança não bilateral, mas unilateral, onde Deus jurou pelo seu próprio nome. E uma vez que Deus jura pelo seu próprio nome, Deus não pode voltar atrás. Tá? Então, como Deus tem um pacto, uma aliança com Israel, então Deus tem compromisso com essa nação. Muito bem. Usando a astúcia, né, eles estão realmente levantando a cabeça e pregam abertamente a aniquilação do Estado judeu. Né? Você vê isso claramente nos noticiários. Né? O ex-presidente, primeiro-ministro, né, Ahmadinejad Reda, né, do Irã, né, que foi antes do atual, que está atualmente aí, falava claramente, né, em aniquilar o Estado de Israel. Hoje, né, os Ayatollah, né, eles falam claramente, né, estão tentando construir uma bomba atômica para destruir Israel, destruir a cidade de Israel. Já fizeram um vídeo sobre isso, né, vídeo sobre a invasão, né, muçulmana em Jerusalém, Israel, a retomada de Jerusalém para os muçulmanos, a destruição de Israel, empurrar Israel, né, para o mar, expulsar Israel da terra de Israel, aniquilar o povo judeu. Eles chamam os judeus como porcos, né? O Alcorão fala em matar judeus e cristãos claramente, né? O Hamad lá nos seus ensinamentos no Alcorão fala literalmente matar a espada, arrancar, cortar a cabeça. Por isso esse é o modo operandi dos grupos terroristas islâmicos, né? Principalmente lá do Estado Islâmico, cortar a cabeça das pessoas. Então nós vemos claramente esse ódio aos judeus e também aos cristãos. A perseguição ao cristianismo cresceu no mundo. Missões Portas Abertas tem falado isso, né? Como cresceu na Nigéria, está tendo massacre de cristãos, ao ponto do parlamento britânico citar isso. Agora começamos já uma perseguição no Brasil também. O nosso atual ministro Fachin do STF, né, querendo fazer uma espécie de perseguição religiosa aos cristãos, às igrejas, principalmente aos evangélicos, né, e nós estamos vendo aí leis injustas. Daniel falou que as leis seriam mudadas.
As leis seriam mudadas. Então nós estamos enfrentando um tempo difícil, irmãos. Não é tempo para desanimar, não é tempo para ficar em casa, não é tempo para esmorecer na fé, senão você vai para o inferno, querido. Você me desculpe falar isso. Você vai para o inferno. Ou você encara a realidade, ou você para de ter uma fé frouxa. Porque quem tem falta de fé é aquele que não costuma pensar. Quem pensa não tem falta de fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se você pensa, você tem fé. Se você tem uma fé frouxa, vacilante, é porque você não pensa. Você escuta, mas não ouve, né? E obediência não vem por escutar, vem por ouvir. Então, automaticamente, nós vemos aqui claramente aí os noticiários, né? Os povos, as nações muçulmanas, líderes muçulmanos, clérigos muçulmanos, falando sobre o aniquilamento do Estado judeu. Isso, irmão, pode ser visto diariamente em todos os jornais. Segundo o verso 4, né, o verso 4 do Salmo 83, que diz assim, do Salmo 83, verso 4, que diz assim: disseram-me, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então nós vemos claramente aqui o salmista Asaf, o profeta de Deus, no espírito da profecia, que é Jesus, profetizando, vendo, imagine ele vendo o tempo do fim, como passando na tela de um cinema, e ele vendo os acontecimentos finais, né? Israel cercado pelos exércitos muçulmanos, né? Pelos inimigos vizinhos, circunvizinhos a Israel, e ele vendo isso. Então ele vê claramente eles clamando Alá Akbar, né? Desejando morte aos infiéis, morte ao povo de Deus, né? Clamando por o aniquilamento de Israel. Então imagine Asaf, meu irmão, vendo isso. E nós vemos que o objetivo é a total aniquilação de Israel. Quer que nenhum nome mais seja lembrado, ou seja, nenhum nome de Israel seja mais lembrado. Lembram-se, irmãos, de quantas vezes na tribuna da ONU, Mohamed Ahmadinejad, Ahmadinejad, né? Um nome difícil de falar, esse nome é iraniano, prometeu aniquilar Israel do mapa. Os versículos 5 a 8 detalham muito bem quem são esses povos que estão unidos em conspiração a Israel. Né? Olha só o que diz o Salmo 5 a 8. Eu vou estar lendo esses versículos, que é importante, para que os irmãos guardem. Né? Olha só o Salmo 83. Porque a um se caluniaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, né? Que são os árabes, de Moabe, hoje os jordanianos, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, dos filisteus, hoje a faixa de Gaza, os palestinos, com os moradores de Tiro, Hezbolá, no Líbano. Também a Síria se ligou a eles, e foram eles os braços dos filhos de Ló, né? Dos filhos de Ló. Né? Porque você sabe que Ló deitou com as filhas, bêbado, e teve filhos e tornou nações, Moabe, Edom, e vamos lá. Muito bem. As tendas de Edom e os ismaelitas. As tendas de Edom referem-se aos povos nômades que perambularam a leste do Jordão. São os descendentes de Esaú. Vamos lá, olha só, Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32, verso 3. Olha o que diz. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Agora, Gênesis 36, versículo de número 8. Gênesis 36, versículo de número 8. Que diz assim, a palavra de Deus. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Muito bem. E Herodes o Grande era edomita, né? Edomita. Por isso o ódio dele contra a morte dos infantes, né? Foi devido ao ódio que ele tinha aos judeus, a Israel, e ele queria impedir de um futuro reino messiânico de Israel. Então ele manda matar os infantes
Por isso que José e Maria recebem a ordem do anjo Gabriel e fogem para o Egito com o menino Jesus. Muito bem. Moabe vem dos descendentes dos moabitas, né? Que geram os moabitas, resultantes do incesto de Ló com suas filhas. Olha só, está lá em Gênesis, capítulo de número 19, do verso 30 ao verso de número 38, que diz assim: E subiram Ló de Zoar e habitaram no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhes a beber vinho também esta noite, então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então nós vemos aí, irmãos, na leitura, né, como surge Amon e Moabe. Muito bem. Agarenos são os descendentes da união de Abraão e sua serva Agar. São os modernos egípcios. Tá vendo? A atual Síria, né? Nós vemos aí que Tiro é a cidade histórica na costa do Líbano. A Síria, né? A atual Síria é o norte do Iraque, né? Observamos no mapa abaixo com a descrição dos povos. Muito bem. No Salmo 83 aponta claramente, né, quem são os países, os povos e facções que estão fazendo conluio com o objetivo de destruir Israel. E com isso nós estaremos aqui terminando o nosso estudo. Eu vou estar lendo quem são esses países, que é circunvizinhos, que vão fazer parte da guerra do Salmo 83, né, dessa guerra aqui do tempo do fim, né, dessa profecia do tempo do fim de Asaf, e nós vamos estar terminando o nosso estudo, que diz assim, veremos esses países, né? Tendas de Edom, palestinos, o povo do sudoeste da Jordânia, ismaelitas, os sauditas, os descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, a serva egípcia. Moabe, palestinos e povos da Jordânia central. Agarenos, os egípcios descendentes de Agar. Gebal, grupo terrorista Hezbollah e o povo do norte do Líbano. Amon, palestinos e jordanianos. Até hoje a capital da Jordânia chama-se Amã. Amaleque, árabes da península do Sinai. Filistia, grupo terrorista Hamas e o povo da faixa de Gaza. Tiro, grupo terrorista Hezbollah e o povo do sul do Líbano. E a Síria, que é a Síria e o norte do Iraque. Portanto, irmãos, aí está o nosso estudo, né? Espero que tenha sido esclarecedor e que você tenha podido aprender um pouco mais sobre profecias do tempo do fim e ver o aspecto profético da profecia desse salmo, que durante muito tempo ficou perdido, né? Apenas o lado poético, apenas a exposição de comentários bíblicos do Salmo 83 visavam ao aspecto histórico e o aspecto da escritura em si, sem levar em conta o lado da profecia que é envolvida nesse salmo, tá? Graça e paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.